O nosso entrevistado de hoje é Mário Rachid, presidente da Global Hits no Brasil e diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, comanda a Global Hits no Brasil desde a sua fundação, além da estrutura da Embratel para soluções digitais. A Global Hits é uma empresa latino-americana baseada no México, que integra tecnologias da informação e serviços digitais para o desenvolvimento de soluções que auxiliem empresas de todos os setores e tamanhos em suas jornadas para a digitalização. Está presente no Brasil desde 2010 e é associada ao TI Rio desde a sua fundação. Bom, Mário, a primeira pergunta que nós vamos fazer é sobre como você vê o mercado de TI neste momento. Quais as perspectivas que você tem aí para esse ano e para o próximo ano, frente ao nosso cenário atual? Olá, Ivan. Primeiro, eu queria agradecer aí a TI Rio pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Bom, Ivan, eu acho que a perspectiva do mercado para as empresas de TI são as melhores possíveis, né? Apesar do momento complicado que nós vivemos desde o ano passado, eu acho que o mercado de TI conseguiu reagir bem, né? A gente teve um crescimento em 2020 não tão bom quanto a gente imaginava, mas crescemos, diferente de vários outros setores. 2021 começou bem aquecido, na minha opinião, e a gente agora está passando por um momento bom, né? As empresas voltaram a contratar, muitos projetos que no ano passado ficaram parados foram apresentados novamente esse ano e a gente vem vendo um movimento de mercado bastante positivo. Mário, com a sua experiência desse tempo todo aí no mercado, atuando dentro da TI, o que você falaria para as outras empresas com relação a esse posicionamento? Você está falando que a perspectiva é positiva. Para as empresas de TI em geral, qual seria o conselho, qual seria o teu caminho aí para quem está nesse mercado? Se eu puder dar um conselho para as empresas aí que estão no mesmo mercado que nós, assim, eu diria que esse é um momento importante para nós, né? Assim, a TI, de uma maneira geral, a tecnologia mostrou a sua força e a sua importância. Se não fôssemos nós, eu acho que o mundo estaria num momento muito pior do que já está, né? A tecnologia, de uma maneira geral. E nós, como as empresas de TI, eu acho que a gente tem que continuar nesse processo de crescimento, apostando cada vez mais, apostando no Brasil e no mercado de uma maneira geral. Nós temos um papel super importante, eu acho firmemente que daqui a mais alguns anos, coisas que são inerentes do mercado, como a lógica de programação e tudo, farão parte de um currículo escolar. Eu acho que todo mundo daqui a uns anos vai ter que conhecer um pouco disso para que possa desempenhar bem seu papel na sociedade. Eu acredito muito nisso. E eu acho que as empresas têm que continuar acreditando. Eu acho que, de verdade, o pior já passou em termos de pandemia, de mercado, e eu acho que, como eu disse na pergunta anterior, a gente tem um momento bom daqui para frente e a gente precisa continuar acreditando nisso, né? Eu acho que vamos sair do outro lado, sim. Alguns temas assim específicos, o que você falaria para quem hoje está nos assistindo? O que fazer? Assim, qual é a preocupação que eles poderiam ter, por exemplo, na questão de retenção de talentos, na questão de seleção de pessoas, na questão de busca de inovações para as suas empresas? Pois é, Ivan, você tocou num ponto super importante, que para mim é o principal ponto da nossa indústria hoje, que é a questão de talento, né? Nós, de uma maneira geral, é uma coisa que eu falo muito aqui para dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho, as pessoas são o coração da empresa, né? A nossa empresa não, ela vale muito pouco, eu brinco com eles no final de semana, porque eu tenho pouca gente trabalhando, quer dizer, enquanto está todo mundo ali trabalhando, nós somos uma empresa com um valor muito grande, quando não tem pessoas, não. E nossa questão de talento é um problema sério. Eu acho que a gente, como empresa, aí, tem que trabalhar mais na capacitação de talentos melhores, de mais pessoas. A gente hoje tem vagas aqui que eu não consigo completar, ou seja, eu teria oportunidade para mais gente se eu tivesse mais pessoas. E a gente precisa trabalhar muito nessa questão de talento, na capacitação de pessoas. A retenção acaba sendo uma coisa importante, né? Porque a gente acaba também investindo muito nas pessoas, a gente depende das pessoas, e quanto mais a gente consegue reter
com um ambiente sadio dentro da companhia, com um ambiente que faz uma formação contínua com todos eles, com um ambiente agradável, mesmo que remoto, que as pessoas se sintam bem dentro da empresa, isso é super importante, né? Cada vez mais a gente vê que não só a questão financeira faz com que as pessoas fiquem na sua empresa, tem outros aspectos mais importantes para eles, principalmente para essa nova geração que vem chegando aí, a gente está cada vez mais atenado para isso. Eu acho que nós, da indústria de serviços de TI, temos que estar bem focados nesse processo, sim. Aproveitando, depois eu vou voltar à questão da pergunta sobre a inovação, mas voltando, aproveitando o gancho que você falou sobre os talentos, sobre a questão de estar em casa, como é que foi a sua operação durante esse período de pandemia? Vocês atuaram com home office? O que foi feito? Se foi assim, qual o percentual que você botou no home office? O que você continuou fazendo dentro da empresa? Como é que está isso? Como é que foi essa operação para vocês? Pois é, Ivan, primeiro foi um baque, né, um susto, vamos dizer assim. Nós não tínhamos home office implantado na companhia, nós éramos uma empresa muito pessoal, assim, eu gosto, ainda gosto, né, mas a gente gostava muito da presença das pessoas juntos e estar trabalhando juntos. Então, num primeiro momento foi um susto, né, mas foi logo depois uma surpresa agradável. A gente conseguiu botar, hoje nós somos mais de 3.000 pessoas aqui na empresa, todas elas no primeiro momento trabalhando fora, dentro de home office. Hoje a gente continua com mais de 70% desse pessoal em home office. A produtividade, por incrível que pareça, aumentou nesse período. Nós aprendemos a trabalhar com home office, a produtividade aos poucos foi melhorando, hoje ela é maior. Hoje a gente só tem de volta no escritório profissionais que precisam estar lá em função da sua função, né? Ou seja, a gente tem atividades de field service, a gente tem atividades de técnicos que têm que estar em campo, a gente tem atividades que precisam estar 7/24 na companhia, acompanhando a execução de jobs ou de processos dentro do nosso ambiente, no ambiente do nosso cliente. Então, por volta de 30% das pessoas hoje estão trabalhando. A gente tem um cuidado enorme com esses profissionais que estão lá, a gente faz uma monitoração ativa com todos eles. E eu imagino de verdade, Ivan, que mesmo passado esse problema todo, que a gente espera que acabe rápido, que a gente vai continuar no modelo híbrido. Eu não acho que a gente volte 100% como era antes, não. Eu acredito no modelo híbrido futuro. Acredito eu brinco sempre também, como latinos, a gente gosta do contato pessoal, né? A gente vai ter isso, mas eu acho que a gente vai conseguir trabalhar melhor a questão do home office. Eu acho que essa barreira foi vencida. Nessa questão aí do latino, do contato humano, o que é mais complicado? O que você talvez sinta como tendo sido nesse processo de transição para esse modelo híbrido, né, já que você tem 30/70, no impacto do negócio? Faz diferença a presença física para a presença online no produto final do que vocês entregam para o cliente? Eu não acho que faça diferença no produto final, não, Ivan. Eu acho que faz diferença mais no contato, né? Ou seja, você tendo contato com outras pessoas, por mais que você tenha um contato aqui, como a gente está tendo, né? Mas o contato pessoal, ele é mais agradável e te deixa um pouco mais motivado do que estar só no contato remoto, né? Eu vejo as pessoas cada vez mais sentindo mais falta disso aqui dentro da minha empresa. Como eu disse, não é mais necessário aquele tempo todo dentro do escritório para resolver as coisas, não é isso. Mas eu acho que ter um pouco de contato melhoraria essa questão motivacional, né? E eu acho que a gente tem que arrumar uma mescla, vendo a questão da qualidade de vida, vai melhorar ainda mais isso, né? Mas em termos de produto final, a gente não deixou de entregar nada que nos foi contratado em função da pandemia, não. Ainda bem. Então, juntando um pouquinho essa tua resposta com aquela que eu deixei pendente de lá de trás, da inovação. De alguma forma, vocês pensam, tem alguma forma de posicionamento, de pensamento, em que se inove nesse relacionamento com os funcionários, com os empregados, e que sirva aqui de orientação geral a partir de você? Você é uma empresa considerada grande, com 3.000,
temos aí nossos associados com portes bem menores e que estão ávidos por soluções, por encontrar caminhos. O que você poderia dizer nesse campo para a gente? Eu acho que a inovação vai fazer parte desse do processo nosso como um todo, né? Acho que são inovações dentro do aspecto gerencial, né? A gente está vendo, como eu disse, novas formas de trabalhar, novas formas de gerenciar, novas formas de liderar nossos associados aqui dentro da empresa, colaboradores. E a inovação dentro do aspecto de tecnologia também o tempo todo, né, Ivan? A gente preza muito por uma questão de inovação, a gente investe muito em inovação. Muitos do nosso crescimento no ano passado e nesses foram em novas tecnologias e novas formas de trabalhar. Por incrível que pareça, né, o pessoal aí de TI vai entender bem o que eu estou falando, a gente conseguiu caminhar muito na mudança de desenvolvimento de sistemas, a gente no método tradicional lá, que era o waterfall, para um modelo ágil, na pandemia. Isso parecia, se me falassem só 2 anos, eu ia achar muito difícil de acontecer, mas aconteceu conosco aqui. E aconteceu muito com isso, com o uso de ferramentas adequadas, com treinamento em novas tecnologias e metodologias, dando liberdade para os nossos funcionários de inovarem. Muitas das coisas que a gente fez nova aqui saíram de ideias dos nossos funcionários. Então, quer dizer, esse todo é um processo contínuo e uma cultura que precisa ser arraigada dentro da companhia, né? E de verdade, aí você comentou, os nossos associados menores, e a gente já começou lá, né? A gente começou comigo e com uma diretora de RH, que na época foi a primeira pessoa que estava junto conosco. A gente sempre teve essa preocupação por incrível que pareça, menor, você fica melhor porque você tem um controle melhor, você consegue conhecer as pessoas ali, você fala com todo mundo, você consegue um contato. Quando você cresce muito, você precisa ter uma cultura arraigada que nasce pequena e vai para o grande, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Acho que as empresas têm que focar, claro, como todo mundo tem que crescer, evoluir, pensando um pouco nesse aspecto da inovação como uma forma primeiro, de nos manter vivos no mercado, segundo, de fazer crescer. Vocês trabalham aí num setor de apoio a empresas nesse campo de digitalização. E isso envolve, de alguma forma, dados de pessoas e tudo mais. E aí eu queria saber com você com relação à LGPD, né? Vocês como estão operando internamente e qual aconselhamento poderia dar para as empresas do nosso setor, né, em relação aos posicionamentos frente à LGPD? Então, Ivan, o primeiro aconselhamento que eu daria para todo mundo é quem ainda não parou para pensar nisso ou fazer, comecem, né? É um trabalho grande, claro, depende do tamanho da companhia, mas ele não tem dúvida que vai ser maior do que eles imaginem no início. Isso aconteceu com a gente. Nós aqui aproveitamos a oportunidade do LGPD e criamos uma metodologia própria, e hoje a gente ajuda empresas nisso, né? A gente vende o serviço de LGPD. Que começa com assessment para entender o que precisa ser feito na companhia e depois uma fase de implantação. E é bastante grande o trabalho. A gente teve um trabalho aqui, hoje a gente está praticamente, aí olhando para mim internamente, como empresa, a HITS está trabalhando nisso, a gente já fez um processo bastante grande, tem poucas coisas para ajustar, para estar atendendo todos os requisitos da lei, né? Eu queria saber com você em relação ao TI Rio. Vocês conhecem mais profundamente? Você tem utilizado as ações do TI Rio? Como é que você tem acompanhado nosso trabalho aí nesse período pandêmico, por exemplo? Olha, Ivan, a gente tem um contato muito forte aí com a TI Rio desde o início aí com os aspectos trabalhistas, né, voltado para a questão trabalhista. O meu RH está 100% em contato com o TI Rio desde o início. A gente acompanha os movimentos todos aí de sindicais de uma maneira geral, mas trabalhistas também. A gente recorre muito a TI Rio para sempre que a gente quer ou precisa de um posicionamento que é da indústria, né, de uma maneira geral, como a gente deve se comportar em alguns momentos mais críticos. Aí, por exemplo,
na questão da desoneração, né? A gente trabalhou muito com a TI Rio, escutando um pouco do que estava acontecendo e como é que a gente poderia ajudar nesse processo. Então, assim, a gente tem um contato frequente com a TI Rio nesses aspectos. A gente acaba participando também de outros aspectos aí mais sociais da TI Rio, né? Apesar de a gente nunca ter ganho, todo ano a gente participava do campeonato aí da TI Rio. Eu participava também, mas como torcedor, não joguei nenhum deles, mas ia lá ver o time. Então, assim, eu acho que esses dois lados são importantes para a gente. Você me perguntando, e aí antes de até comentar, faço aqui uma meia-culpa, não sei se já se acontece isso, e aí pode ser só um desconhecimento meu, mas eu acho que nesse aspecto da capacitação ou de ações onde as empresas de TI Fluminense possam fazer para desenvolvimento de profissionais que atuem no nosso setor, eu acho que seria interessante. Eu estaria disposto aí a trabalhar com a TI Rio nesse aspecto, na formação de talentos para a indústria de TI no Rio de uma maneira geral. Acho que o Estado do Rio precisa de apoio nisso tudo, né? A gente também passou por momentos complicados aí estou falando do Rio exatamente, especificamente, e eu acho que a gente pode contribuir um pouco mais nisso, né? Ótimo. Mário, obrigado pela sua participação. Em nome do TI Rio, agradeço a sua presença nesse nosso programa e, com certeza, as suas informações, as suas respostas serão muito úteis para que os nossos associados tenham novas perspectivas de atuação. Obrigado em nome do TI Rio. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer, estou à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Obrigado.